Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa tradicional cobertura dos leilões. Vamos comentar os leilões do dia 11 e do dia 13 de maio. E nós temos aí dados bem interessantes. Começando na terça-feira passada, leilão de NTNB, Tesouro IPCA com juros semestral 2024. Eles têm esse papel à disposição. Olha só, gente. Tudo que foi ofertado foi comprado. 1,5 milhão na volta um e 99,9% na volta 2 com taxa de 2,7, gente. E aí? 2,7 no IPCA 24, eles já compraram esse papel no passado a 1,7, já compraram o IPCA 23, outro papel exclusivo dos leilões, a 0,7, a 1%. Então, assim, pessoal, parece que o mercado finalmente acordou para o Tesouro IPCA e compraram tudo aí. E foi um volume bom, hein? Praticamente 7 bilhões de reais. Os outros papéis, IPCA 28, IPCA 28 está na parte intermediária da curva. Então quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando, né? A preferência dos gestores. Olha aí, a taxa de quase 3,8. Tesouro foi tímido na oferta, 300 mil, e o mercado comprou o que deu. Na volta 2 eles não compraram nada, né? Porque essas instituições elas compram muito para prover liquidez para o mercado secundário, então não compraram nem 28 nem 40. E o 40, 100 mil ofertados, 100 mil vendidos. Muito interessante, hein, pessoal? Muito interessante. Tesouro IPCA 2040, que eu vou dizer que é o patinho feio do Tesouro, porque é o papel que tem menos demanda, mas olha aí, ó, vendeu bem, vendeu legal. 4,3 a taxa aí até um pouco melhor que as disponíveis no Tesouro. Muito bem. NTNF, Tesouro Prefixado com juros semestrais. Aqui nós temos dois prazos, 29 e 31. Olha, ó, ambos acima de 9%. 9,25 no prazo mais curto, 9,44 no prazo mais longo. E o mercado comprou tudo. Tesouro foi um pouco mais vigoroso na oferta, ofertou aí mais de 1 milhão de papéis no total e conseguiu arrecadar um pouco mais de 1 bilhão de reais. Também interessante. Vocês se lembram, a gente comentou diversas vezes, o Tesouro ofertando aí 50 mil papéis, 150 mil papéis, quer dizer, só para constar, né? Agora não, agora ele está realmente. E o que eu acho interessante, está conseguindo alongar a dívida aqui, certo? Para 2031, 750 mil papéis é muito interessante. Mas é aquilo, né, pessoal? É uma taxa que até alguns meses atrás o Tesouro não fazia grandes ofertas, né? Ficou segurando por muito tempo ofertas a 8%, ali próximas de 8, um pouquinho mais de 8, só ofertava uma pequena quantia e agora tá tendo que ofertar mais nesses papéis, porque, segundo a minha opinião, olha aqui, gente, não consegue mais vender Tesouro Selic na razão que vendia no passado. Não está conseguindo. Abril e maio aí tem sido meses difíceis de vender Tesouro Selic, apesar dos comunicados do Copom, das atas, reafirmando os compromissos, as altas, assim. O Copom ele foi inédito nesse ano em dois aspectos muito importantes. Ele começou o ciclo de alta sem avisozinho de 0,25, ele logo tacou 0,75 de percentual na taxa Selic e está prometendo já o aumento para dali a 45 dias. Então, de 2 para 2,75, para 3,5, para 4,25. O Banco Central nunca tinha feito assim, certo? No entanto, Tesouro Selic, olha, está ficando na prateleira e as ofertas estão pequenas, certo? Pequenas, 300 mil papéis em cada prazo aí é pouco, né? O 2022 não está tendo demanda, interessante, né? Só 222 milhões de reais, isso é muito pouco. 7,5% aí do que foi ofertado. Será que eu posso usar a palavra fiasco para essa venda? Acho que sim, né? E aqui vendeu um pouquinho mais no. Vendeu aí 93% do prazo para 2027, numa taxa de 0,3399, uma ligeira queda na taxa, certo? Uma ligeira queda, mas a gente já está vendo essa taxa cair no Tesouro Direto, felizmente.
a taxinha extra do Tesouro Selic, e aí vendeu quase 3 bilhões. Mas mesmo assim, ó, não foi um fracasso total como foi da semana passada, que vendeu aí 1 bilhão e pouco de reais em Tesouro Selic, um volume realmente extremamente baixo. Agora é um volume baixo ainda, mas pelo menos não é num nível tão vergonhoso quanto o da semana passada. Como é que a gente interpreta isso, pessoal? Olha, aceito sugestões, tá? Mas, assim, em primeiro lugar, porque o Tesouro Selic não está remunerando nem a inflação, mas a gente sabe que os tubarões não se importam muito com isso. Às vezes eles investem mesmo com taxas baixas. Mas eu acho que a principal explicação continua sendo a de que muitos agentes financeiros não estão acreditando que a Selic vai para onde o Boletim Focus prevê, 6,5%, e mesmo com aquela questão do português, que eu fiz um vídeo, né, dizendo assim, ó, que eles disseram que eles não têm o compromisso de manter as taxas baixas. Então assim, ó, ele tá dizendo que ele pode fazer o que der na telha, ou o que for necessário, né? Então, assim, gente, mas eu acho que assim, ó, os agentes financeiros não estão acreditando que a Selic vai para os 6,5%. Me parece isso, apesar dos esforços do cupom dizer eu vou fazer o que o mercado quer. Bom, pré-fixados, aqui sim, a grande estrela. E nós tivemos, olha aí, gente, julho de 24, o Tesouro não conseguiu vender os 3 milhões e meio de papéis que ofertou, vendeu aí 2 milhões e 900, é bastante, mas não fez o 100%. Aqui a gente chama atenção, né, porque o mercado compra tudo, tudo que aparece em pré-fixado o mercado compra. E agora não foi assim, interessante. Vamos ver, pessoal. Julho do ano que vem, quando a gente vai estar no olho do furacão com estresse com eleições, taxa de 6%, Selic implícita 5,75%. Não é final desse ano, é julho do ano que vem. Certo? É mais de um ano. Então, 5,75% de Selic implícita aqui. Então, fica aí a questão para perguntar, né? Talvez, se demore tudo isso, eles estejam preferindo investir mesmo para um ano e 2 meses, pegar 6%, do que pegar um papel aí que vai ficar se arrastando nos 4, 5%, ainda por vários meses. Talvez seja essa a questão. Pré-23, que lástima a gente não ter mais esse título no Tesouro, né, gente? Olha aí, ó, quase 7%. Que coisa, hein? Que coisa. E nós, investidores do Tesouro aí, tendo que se contentar aí com 4,5%, 5%, que era o que se tinha na época, né? Mas quem quer melhorar essa taxa não tem opção, né? Não tem opção porque não tem mais papel no Tesouro, uma pena mesmo. E 8,28, 8,27 no pré-24, que teve um pouquinho menos de vendas, mas mesmo assim, mais de 2 bilhões de reais. Por exemplo, o pré-22 vendeu mais que todo o Tesouro Selic, e o pré-24 a 2 bilhões e 200. Vendeu ali um valor aí 70% do que foi o Tesouro Selic, ainda assim muito interessante. Vamos ver agora o nosso somatório. Então tá aqui, pessoal, a nossa tabelinha, certo? Aqui eu deixei aqui na coluna G o percentual de venda, certo? De ver que foi bom até, 93% na LFT, mas a oferta foi pequena, né? Então, de repente, o Banco Central fez uma sondagem ali e viu que não ia vender muito mais do que isso, né? Chama a atenção aqui da volta 1, né, dos prefixados, olha aí, ó, 100, 100 e 82. Nas NTNFs também, volta 1, né? Volta 2 aí já fica meio relativo. E muito interessante NTNB, gente, certo? O Tesouro e IPCA vendendo tudo, só volta 2 que não, em alguns prazos. Total arrecadado 27 bilhões, um pouquinho menos que na semana passada, que foi 29, um pouquinho menos que na anterior, que tinha sido 32 ou 34. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, do arrecadado em Tesouro Selic 3 bilhões e 300, em prefixados 13 bilhões e 600, hein? Muito, muito dinheiro. Prefixados com juros semestrais 1 bilhão e 200 e IPCA com juros 8 bilhões e 800. Na composição da carteira ficou uma carteira mais normal, digamos assim. Olha aí, ó. Ficou aí, ó, 50% em prefixado,
50% em prefixado. Nas semanas anteriores, vocês se lembram, né? Essa carteira estava bem espichada pro prefixado e com pequenas fatias para os demais tipos de título. Em segundo lugar, NTNB, gente. Olha aí, ó, em verdinho, tá? O segundo queridinho do mercado de leilões, pessoal. Que coisa interessante, hein? Segundo queridinho, com praticamente 1/3 das vendas na semana. Tesouro Selic aí com, cadê aqui? 12%, tá? E prefixado com juros semestral, 4,5%. Essa fatiazinha ficava só um risquinho nos demais leilões, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o da semana passada. Olha aqui, ó, como a distribuição estava bem mais assíncrona, digamos assim. E olha só, agora está uma distribuição mais tranquila na minha visão. Então tá aí, pessoal. Leilões, na minha visão, dentro do previsto, tá? Destaco, Tesouro Selic, mercado tá torcendo o nariz, continua com a preferência pelos prefixados, as NTNBs, Tesouro IPCA aumentando, leilão após leilão, aumentando aí o investimento desses institucionais no Tesouro IPCA, o que é muito interessante para nós pessoas físicas, né? E a Selic implícita para julho do ano que vem, que não é um prazo aí muito interessante para as nossas análises, né? Mas enfim, 5,75, muito abaixo do 6,5 que o Boletim Focus prevê, tá? Então, sempre ficamos aí com esse pé atrás com o Focus e estamos aguardando aí os próximos movimentos. Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.